E aí, galera, estamos de volta, hein? Tava com saudade? Diz a verdade. Eu garanto que sim. Ó, vamos embora. Olha só, hoje aqui nós iremos dar continuidade ao estudo das funções. Só que hoje nós iremos valorizar a função polinomial do segundo grau, tá? Nós sabemos que toda e qualquer função, ela nada mais é do que um modelo matemático, tá? Esse modelo agora, por sua vez, ele tem a forma, que forma seria essa? Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. É importante dizer, pessoal, que o a, o b e o c são considerados coeficientes. É importante dizer que obrigatoriamente o nosso a ele tem que ser diferente de zero. Porque imagina, se o nosso a fosse igual a zero, necessariamente 0 vezes x ao quadrado, isso aqui seria zero. Então, naturalmente, você deixaria de ter um polinômio de grau 2 e passaria a ter um polinômio de grau 1. Além disso, eu não posso esquecer de dizer para vocês que tanto A, quanto B, quanto C são números reais, são coeficientes reais, tá? Agora, é importante lembrar, eu não poderia perder a oportunidade de lembrar isso a vocês. Todo modelo matemático é uma imagem. Então, a imagem ela é gerada por um domínio. Então, vamos lembrar comigo? Ó, a imagem ela é dada por A, que multiplica o elemento do domínio ao quadrado, mais B, que multiplica o elemento do domínio, mais C. Tranquilo? Lembrou, né? Então, vamos nós. Olha só esse exemplozinho aqui. Olha essa função. Com calma. Eu tenho aqui y igual a 3x ao quadrado, mais 7x, mais 8. Galera, o que é que eu queria lembrar aqui a vocês? Para que você aqui agora comigo me ajuda a identificar, a localizar os coeficientes desse modelo. Quais são os coeficientes? Ó, A, B e C. Vamos lá, quem é o A? É o coeficiente de x ao quadrado. Quem é o B? O coeficiente de x. E quem é o C? O termo independente. Volto a lembrar para vocês que todo modelo representa uma imagem. No nosso caso, a nossa imagem ela tem que formato? Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Não esquece, hein? O a tem que ser diferente de zero. O outro tópico que a gente deve abordar, não só nessa função. Ei, aqui, ó, olha para cá. Não só nessa função, como em qualquer outra. É o zero da função ou as raízes. O zero da função, o que é mesmo o zero da função? Opa, tempo. Isso é um elemento do domínio cuja imagem gerada por ele é zero. Ou seja, olha para o meu modelo, olha o modelo da gente. Ele é da forma x ao quadrado mais bx mais c. Quem é o elemento? Quem representa o elemento do domínio? É o nosso x. Domínio tem que gerar o quê? Imagem. Então, achar o zero da função é procurar um elemento do domínio. Só que você sabe que este elemento do domínio vai gerar uma imagem. E essa imagem agora, ela é nula. Então, toda vez que eu procuro um elemento do domínio cuja imagem gerada por ele é zero, esses elementos do domínio ou este elemento do domínio naturalmente representa o zero ou as raízes dessa função. Um auxílio muito importante será o seguinte, olha só, qual é o modelo que representa a nossa imagem? Ax ao quadrado mais bx mais c. Esta imagem, este modelo, eu agora sei que essa imagem eu quero que ela seja igual a quem? A zero. Caímos então numa equação polinomial do segundo grau. E para resolvermos, a gente não poderia esquecer nunca dele. Oxente, não, pelo amor de Deus, esquece o celular, pelo amor de Deus, esse Pokémon aqui, não sei nem o que ele está fazendo aqui, mas não tem nada a ver com você, por favor, tá? A gente tem que lembrar, na verdade, não é desse danado desse Pokémon não, é do discriminante, do delta, né? O delta que ele é dado por b ao quadrado menos 4ac. É importante lembrar para vocês que, ó, olha só o que acontece, b ao quadrado menos 4ac. Darlan, e para que eu preciso do discriminante? Olha o nome, discriminante, ele vai discriminar, ele vai determinar, tá? O quê? Se esse discriminante, se esse delta for positivo, você tem certeza que existirão duas raízes reais, distintas, diferentes.
Se esse discriminante, por sua vez, for igual a zero, existem sim duas raízes, só que elas são raízes reais e iguais. Agora, quando esse delta ele é menor do que zero, é importante dizer que não existem raízes reais. Na verdade, essas raízes são complexas, tá? Isso vai ficar para uma outra aula, um outro momento. Ei, tu gostou? Me aguarda que eu estou chegando, hein? Olha para aquela coisa linda, Darlan Delivery. Já já eu chego aí. Vamos embora. Olha só agora o que eu queria lembrar a vocês. Soma e produto das raízes. Lembra que a função que nós estamos estudando, ela tem esse modelo, ok? Ax ao quadrado mais bx mais c. Se eu tenho um modelo matemático, essa função, ela tem as raízes ou seus zeros. No nosso caso, se eu quisesse encontrar as raízes, o que é que eu iria fazer? Eu, na verdade, estaria procurando os elementos do domínio que anulam essa função. Então, eu vou dizer que ax ao quadrado mais bx mais c será igual a zero. Mas, Darlan, como é que eu determino a soma das raízes? Usando a relação de Girard. O que é que ele disse? Ele disse que a soma das raízes é dada por essa lei matemática, ou seja, menos b, olá, sobre a. Então, soma das raízes menos b sobre a. Soma das raízes, isso, menos b sobre a. Agora, o produto das raízes, pensa comigo, o produto das raízes é o que mesmo? Isso, c sobre a. C sobre a. Tranquilo? Então, toda vez que eu quiser determinar a soma das raízes e o produto das raízes, eu não vou precisar resolver a equação, encontrar as raízes para depois somá-los e multiplicá-los. Direto, só é usar a relação de Girard. Quer ver? Vem aqui. Vamos imaginar que eu tivesse agora essa função dessa natureza. Y igual a 3x ao quadrado mais 7x mais 8. Quero encontrar a soma das raízes. Qual é a lei matemática mesmo? Isso, menos b sobre a. Então vamos lá, quem é o meu b aqui, galera? Perfeito, menos 7. Sobre a. A é o coeficiente de x ao quadrado. É quem está multiplicando x ao quadrado. Deixa eu sair aqui. Quem é que está multiplicando x ao quadrado, pessoal? 3. Agora, quero o produto das raízes. Como é que eu encontro o produto das raízes? C sobre a. Pessoal, qual é o valor de C, por favor, aqui, ó? C sobre A. Quem é C? O termo independente, o 8. Quem é o meu A? 3. Então, lembrar, toda vez que eu quiser determinar, ou queira determinar a soma e o produto das raízes, qual é a lei matemática? Soma A, menos B sobre A. Produto, C sobre A. Tranquilo? De boa? Maravilha. Me acompanha lá no Face, tá? Que eu vou dar várias dicas para vocês resolverem essas equações sem precisar usar a fórmula de Bhaskara. Chega comigo. Olha só aqui, interpretação geométrica. Caramba, a gente tem que dar maior importância para isso, porque no nosso dia a dia, as situações, problemas que acontecem, giram geralmente em torno desta interpretação geométrica. Hoje, nós iremos apenas nos preocuparmos em lembrar que toda vez que eu tiver um modelo matemático dessa forma, olha ele, tá bom? Toda vez o gráfico, a curva que representa ele é exatamente uma parábola. Quando nós temos essa parábola, ou ela vai ter a concavidade dela voltada para cima, ou ela vai ter a concavidade dela voltada para baixo. Darlan, quando é que a concavidade dela é voltada para cima? A concavidade dessa parábola estará voltada para cima, desde que esse A seja um número positivo. Se é um número positivo, concavidade voltada para cima da parábola. Agora, se esse nosso A for negativo, a parábola ela terá concavidade voltada para baixo, certo? Então, vamos lá comigo? Positivo A, concavidade voltada para cima da parábola. Negativo A, concavidade voltada para baixo. De boa? Tudo certo? Que maravilha. Vamos lá. Tamo junto, hein? Vamos nessa. Olha só aqui agora o seguinte. Vamos ver esse gráfico. Vamos ter uma ideia desse gráfico. A maior que zero. Opa, concavidade voltada para cima. Mas vamos imaginar que o delta seja maior que zero. Vamos lá? Se o discriminante é maior do que zero, lembra do Pokémon aqui? Se o delta é maior do que zero, eu vou ter duas raízes reais distintas, diferentes. Sabe o que isso quer dizer? O que é encontrar raízes?
Perfeito? É encontrar, na verdade, o zero da função. É encontrar um elemento do domínio ou elementos do domínio cuja imagem gerada por ele é zero. Sabe o que é que isso quer dizer? Que é o ponto ou os pontos em que o gráfico toca o eixo das abscissas, o eixo x. Então vamos lá, olha só o que eu estou dizendo para você. Opa, segura ele. Olha para cá, com cavidade voltada ao quê? Para cima. Por quê? Porque o A, ele é positivo. Agora vê que legal, a parábola toca no eixo x, toca na abscissa, em exatamente quantos pontos? 2 pontos, ou seja, nas raízes. Então, se δ é maior que zero, se liga, a parábola toca o eixo das abscissas em 2 pontos. Tranquilo? Uma dica também, essa parábola ela vai tender aqui para mais infinito, ó. Tá? Observa que se ela continua, ela vai tocar o eixo y, não vai? Onde ela toca o eixo y? Sempre no termo independente. Tranquilo? Aí você pode dizer assim, poxa, Darlan, mas se a parábola, se o A fosse negativo, oi? Se o A é negativo, a concavidade dessa parábola vai estar voltada para onde? Para baixo. Mas olha a combinação aqui, o A é negativo, mas o delta ele é o quê? Positivo. Vamos junto? Se o A é negativo, com cavidade voltada para cima ou para baixo? Para baixo, massa. Se o delta é positivo, quantas raízes reais? Distintas, 2. Então ela vai tocar no eixo x em quantos pontos? 2 pontos. Ou seja, olha só que maravilha. Oi, saí da frente, massa. Ó, com cavidade voltada para baixo, porque o A é negativo. E a parábola intercepta o eixo das abscissas, o eixo x, em 2 pontos. Que pontos são esses? As raízes, os zeros da função. Pessoal, um gráfico, quando ele intercepta, quando ele toca o eixo x, o eixo das abscissas, ele toca no zero da função. Olha o que eu estou dizendo. x1 é um elemento do domínio. Qual a imagem gerada por ele? Zero. Então ele é um zero da função. Ele é uma raiz. x2 é um elemento do domínio. Qual a imagem gerada por ele? Zero. Então ele é o zero da função. Ele é uma raiz. De boa? Tranquilo? Maravilha. Então lembra? A maior que zero, parábola voltada com a concavidade voltada para cima. A menor do que zero, A negativo, concavidade voltada para baixo. Delta maior que zero, 2 raízes reais distintas. O que é que isso quer dizer? Que a parábola toca, intercepta, tá? O eixo das abscissas em 2 pontos. De boa? Então vamos embora. Tem mais, hein? Olha agora essa condição. Mais uma vez, o modelo matemático ele é o mesmo. Vamos imaginar que o A seja positivo, mas agora o delta é igual a zero. Delta, discriminante. Então vamos por etapa. Chega aqui. Ei, para cá. Olha, A maior que zero. Eu tenho concavidade voltada para cima. Se o delta é igual a zero, eu vou ter 2 raízes. Só que essas raízes, elas são o quê? Iguais. Então olha só o gráfico que vai acontecer com ele. Beleza? Ó, concavidade voltada para cima, por quê? Porque o A é positivo. Agora vê que engraçado, o delta não é zero. Se o delta é zero, eu tenho 2 raízes reais o quê, pessoal? Iguais. Então a parábola toca, intercepta o eixo das abscissas em apenas 1 ponto. Agora eu vou chamar a atenção de vocês para um segundo caso. Olha para aqui. Vamos imaginar que o A fosse negativo, mas o delta é zero. Se o A é negativo, com cavidade voltada para cima ou para baixo? Perfeito, para baixo. Se delta é igual a zero, 2 raízes reais o quê? Iguais. Isso quer dizer que o gráfico toca o eixo x em apenas o quê, pessoal? 1 ponto. Vamos olhar aqui? Olha que maravilha. Segura. Isso, chegou. Olha só o que eu tenho. Concavidade voltada ao quê? Para baixo. Observa também que ela toca no eixo x em apenas o quê? 1 ponto. E por quê? Porque o delta é igual a zero. Porque eu tenho a certeza que se o discriminante é nulo, naturalmente eu vou ter 2 raízes reais iguais. Acabou, Darlan? Não. Nós temos ainda 2 casos que são importantes. Vamos imaginar que o modelo matemático ainda continua sendo o mesmo. Vamos lá? Me ajuda. O A, eu quero que ele seja agora positivo. Opa! A positivo com cavidade voltada. Isso! Para cima. Massa, 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 massa. Isso é demais. Agora vê só uma coisa. O delta é menor do que zero. Se o delta é menor do que zero,
Não existem raízes reais. Se não existem raízes reais, o que vai acontecer, Darlan? A parábola não toca o eixo das abscissas. Como assim, Darlan? Olha para cá. Perfeito? Ó, com cavidade voltada para cima. Por que ela não toca? Por que ela não intercepta o eixo das abscissas, o eixo X? Porque o delta é menor do que zero. Se o delta é menor do que zero, não existem raízes o quê? Reais. Então, toda vez que o delta for menor do que zero, a parábola ela não toca, ela não intercepta o eixo das abscissas. Tranquilo? Tudo certo? De boa? Então vamos cá. Olha só agora o que eu vou fazer. Olha a única mudança que eu vou fazer aqui. Vê, o A é negativo. Se o A é negativo, com cavidade voltada para cima ou para baixo? Perfeito, para baixo. Mas o delta ele é o que mesmo? Negativo. Se o delta é negativo, não existem raízes reais. Se não existem raízes reais, o gráfico toca o eixo das abscissas, o eixo X? Claro que não. Perfeito? Ó, mais uma vez, visualiza isso, tá? Com cavidade voltada para baixo, mas não toca o eixo X. Por que não toca o eixo X? Por que não toca o eixo das abscissas? Naturalmente, porque o delta é menor do que zero. Isso quer dizer que não existem raízes reais. Ou seja, eu não tenho nenhum elemento do domínio que gera uma imagem nula. Tranquilo? De boa? Maravilha, galera. Então, olha só o que a gente fez até aqui, rapidinho. Nós vimos que o modelo que nós estamos estudando é da forma y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Não pode esquecer que o a ele tem que ser sempre diferente de zero, porque se ele for igual a zero, eu vou ter uma função polinomial do primeiro grau. Outra coisa importante é que nós encontramos as raízes, os zeros dessa função. Mas o que é encontrar os zeros da função? É encontrarmos elemento ou os elementos do domínio cuja imagem gerada por eles é zero. Uma outra coisa é lembrar da ideia da soma e do produto das raízes. Se eu quiser calcular a soma das raízes de um polinômio de grau 2 menos b sobre a. O produto das raízes, perfeito? C sobre a. Nós vimos também que o gráfico que representa a função polinomial do segundo grau é exatamente uma parábola. Essa parábola pode ter a concavidade dela voltada para cima ou para baixo. Para estar voltada para cima, o A tem que ser positivo. Para estar voltada para baixo, o A tem que ser negativo. Um outro detalhe importantíssimo é lembrar de uma coisa. Se o delta é maior do que zero, a parábola toca, intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos. Se o delta é igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais. Isso quer dizer que a parábola toca o eixo x, o eixo das abscissas, em um único ponto. Ô Darlan, e se delta for menor do que zero? Pô, se delta for menor do que zero, a parábola, ela não tem, a função polinomial do segundo grau, ela não tem raízes reais. Ou seja, ela não tem nenhum elemento do domínio que vai gerar como imagem zero. Isso quer dizer o quê? Que o gráfico ele não vai tocar, ele não intercepta o eixo das abscissas. De boa? Na verdade, nós iremos agora tomarmos muito cuidado com o que o Darlan vai fazer aqui agora. A forma fatorada é uma ferramenta que nos ajuda muito, principalmente para descrevermos situações-problemas. E situações-problemas é a cara do Enem. Então, a gente só vai pensar nisso que eu estou te mostrando a partir de agora, se e somente se, olha o que o Darlan está dizendo, se e somente se você conhecer as raízes. Se você não conhece as raízes, não faz sentido a gente pensar na forma fatorada. Vamos entender o que eu estou dizendo? O modelo matemático que nós estamos estudando é esse aqui. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, se é um polinômio de grau 2, quantas raízes ele vai ter? 2. Então, nesse caso aqui, reais, tá, pessoal? Nesse caso aqui, olha só o que me interessa. O y é da forma fatorada. A, que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Pessoal, só vale a pena pensarmos na forma fatorada se e somente se nós conhecermos as raízes. Então vamos lembrar de uma coisa. Ax ao quadrado mais bx mais c. Polinômio de que grau? Segundo. Quantas raízes? 2. Posso usar a forma fatorada.
Como é que eu utilizo? Qual é o modelo dessa forma fatorada? Y igual a A, que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse fornecido para vocês essa função. Tá? Se eu quisesse representá-la a partir da forma fatorada, seria possível? Sim. A primeira coisa que nós teríamos que fazer seria encontrar as suas raízes. Se eu tenho um polinômio de grau 2, quantas raízes eu vou ter? 2. Quais são as raízes? 2 e 3. Pô, se eu tenho as raízes, eu tenho a forma fatorada. Olha por quê. A forma fatorada, ela é que modelo matemático? Y igual a A, que multiplica x, vamos comigo? Menos a primeira raiz, que multiplica x, menos a segunda raiz. Me ajuda. O A, eu conheço, pessoal? Olha só se eu não conheço esse A. É 1. É o cara que está multiplicando x ao quadrado. X menos a primeira raiz. Quem é a nossa primeira raiz? 2. X menos a segunda raiz. Qual é a nossa segunda raiz? 3. Essa é a forma fatorada. Ó, olha para mim. Importantíssima, principalmente quando nós trabalhamos com interpretação geométrica. Então, a forma fatorada, eu só penso em utilizá-la se somente se eu tiver o quê? Raízes. Qual é a forma fatorada? Vamos com calma? Calma. Qual é o modelo da função que nós estamos estudando? Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Polinômio de grau 2. Quantas raízes? 2. Vamos para cá? Qual é a forma fatorada, Darlan? Y igual a A, que multiplica x, vamos lá? Fala para mim. Menos a primeira raiz, que multiplica x, vamos lá? Menos a segunda raiz. Vamos entender isso numa situação problema? Vamos imaginar isso no nosso dia a dia? Então vamos comigo, tá? Chega aqui. Para que a gente possa trabalhar com a forma fatorada ou mostrar uma aplicação dela, eu vou gerar aqui uma situação problema, né? Ou seja, algo que todos nós já passamos por ele, ou já visualizamos, ou já vivenciamos no nosso dia a dia. Vamos imaginar rapidinho que nós tivéssemos exatamente a seguinte situação. Por determinado momento, faltando 5 minutos para terminar um jogo de futebol, um atacante sofre uma falta. Aquele atacante é um exímio batedor de falta. Prepara a bola com muito carinho e, pô, bate a falta. Naquele momento, o goleiro é elástico demais, faz uma defesa para entrar para a história. Mas o melhor de tudo é que ele observa que existia um atacante na horizontal exatamente a 10 metros de distância dele. Ele não tem dúvida. Ele pega a bola e faz o lançamento. Nesse instante, a distância do goleiro até esse atacante são exatamente 10 metros. Um curioso observa que quando a bola, a distância na horizontal para o goleiro era de 5 metros, a bola atingia a sua altura máxima. A pergunta é, qual é o modelo matemático que descreve essa situação? Vamos repetir? Vamos criar um modelo aqui? Olha só para cá. Imagina você aqui. Eu tenho o goleiro e eu tenho aqui o jogador. Lembra que a distância na horizontal entre o goleiro e o jogador são exatamente 10 metros. Ok? Você sabe que ao lançar a bola, a trajetória da mesma foi uma parábola. E um curioso observando de fora, ele percebeu que quando a distância da bola na horizontal eram 5 metros, ela atingia a sua altura máxima. Vamos fazer melhor? Nesse momento eu vou dizer, criar a ideia de um plano cartesiano. Observe que eu tracei a ordenada, o eixo Y, exatamente imaginando o momento em que o goleiro toca na bola. Nesse instante, eu sei que quando a distância na horizontal da bola ao goleiro eram de 5 metros, a bola atingiria sua altura máxima. Observem que eu vou admitir que o goleiro e a bola são exatamente as raízes, porque a parábola toca o eixo x em 0 e toca o eixo y exatamente em 10. A pergunta qual foi? Qual é o modelo matemático que representa essa equação? Galera, a pergunta é uma parábola? Sim,
É um polinômio de que grau? Segundo. Você conhece as raízes? Sim, Darlan. Vamos lá. Quais são as raízes? 0 e 10. Se eu tenho as raízes, eu penso logo na forma fatorada. Olha só, vem aqui, olha o que eu vou fazer. Y é igual a A, que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Quero a ajuda de vocês e é agora. O A, Darlan não conhece. X menos, quem é a nossa primeira raiz? 0. X menos a segunda raiz. Qual é a segunda raiz? 10. Lembra que as raízes ou os zeros da função, obrigatoriamente é o ponto em que a parábola toca o eixo x. A parábola toca o eixo x em 0 e também em quem, pessoal? Em 10. Olha só o que é que eu acabo de descobrir. Eu tenho y igual a vezes x menos 10. Veja, por que motivo você não conhece essa função? Por que motivo você já não tem esse modelo matemático? Vou te dizer. Porque você não conhece o valor de A. E aí vem uma pergunta bem clássica. Para que você encontre A, é necessário que você conheça um domínio e uma imagem. E se você quer domínio e imagem, você está atrás de um ponto. Olha para o gráfico. Será que eu não tenho um ponto? Olha só, eu sei que quando o domínio foi 5, a imagem gerada por ele foi quanto? 10. Isso quer dizer, sabe o que, pessoal? Que se eu usar o domínio, o elemento do domínio como sendo 5, necessariamente a imagem que ele vai gerar tem que ser quanto? 10. Vamos ver aqui como vai ficar isso? Olha só, com calma. Eu tenho aqui y é igual a que multiplica x menos 10. Esse é o modelo. Por que eu não conheço a função? Porque eu não tenho o valor de A. E para encontrar A, eu preciso de quem? De um elemento do domínio que vai gerar uma respectiva imagem. Eu preciso de um ponto. Vou olhar para o gráfico. Olhando para o gráfico, eu sei que quando o domínio foi 5, a imagem gerada por ele foi quanto? 10. Tranquilo, de boa. Que coisa boa, galera. Então vamos fazer o seguinte, no lugar do nosso y, a imagem. A, que eu não sei quem é, no lugar do nosso elemento do domínio, 5. Elemento do domínio menos 10, 5 menos 10. Isso quer dizer que o meu A será exatamente igual a quem, pessoal? A menos 2/5. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho agora a minha função. Vamos lá? Olha só o que eu tenho. Y é igual a A, que é menos 2/5. Olha só, A menos 2/5 vezes x menos 10. Pessoal, aplicando-se a propriedade distributiva, y vai ser igual a menos 2/5 de x vezes x menos 2/5 de x ao quadrado. Menos com menos, mais menos 2/5 de x vezes 10 vai dar exatamente 4. Esse é o modelo que representa a trajetória da bola. Então, olha só, pessoal, percebam que a partir da forma fatorada, ela na verdade é um grande auxílio para vocês, só que você tem que observar se existem as raízes ou não. No mais, fica tranquilo, repassa essa questão novamente e observa, não é a única maneira de resolvê-la. Vou lançar um desafio para você, resolva de outra maneira, tá? Porque na verdade, fique tranquilo, está tudo aí dentro da sua cabeça. Até a próxima semana, galera.